Ela voltou, mas não era ela. Prepare-se para um pesadelo onde a pessoa que você ama se torna seu maior medo. A verdade é mais aterrorizante do que você imagina. O ar de outubro sempre teve um cheiro especial para mim. Uma mistura de folhas secas, terra úmida e a promessa de noites mais longas e aconchegantes. Mas naquela noite, 23h30, o cheiro era diferente. Tinha um toque de apreensão, um presságio que eu, na minha ignorância, ignorei. Priya, minha esposa, me deu um beijo rápido, os lábios frios como o ar lá fora, e disse o de sempre: já volto em 20. Ela sempre fazia suas caminhadas noturnas. Dizia que limpava a mente, organizava os pensamentos. E eu, como sempre, acenei, já imerso no brilho azul da tela do meu computador, com um filme de terror mudo rodando ao fundo. A trilha sonora do meu próprio devaneio. A gente morava numa cidadezinha no meio da mata. Dessas que a porta fica destrancada e o maior perigo é um guaxinim revirando a lata de lixo. Um lugar onde a tranquilidade era quase palpável, onde a vida seguia um ritmo lento e previsível. Nunca imaginei que o terror pudesse se infiltrar por entre as árvores centenárias que cercavam nossa casa, ou que a escuridão da floresta pudesse esconder algo mais sinistro do que a fauna local. Mas naquela noite, a previsibilidade se desfez como fumaça. 20 minutos se arrastaram. Depois 30, 45. O filme de terror na tela parecia zombar da minha crescente inquietação. O silêncio da casa, antes reconfortante, agora era um peso no peito. Liguei para a Priya. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Um frio na espinha começou a se espalhar. Um pressentimento gélido que não tinha nada a ver com o ar de outubro. Priya nunca ignorava minhas ligações, especialmente à noite. Ela sabia que eu ficava preocupado, que a floresta, por mais familiar que fosse, ainda guardava seus mistérios. Joguei um casaco por cima do pijama, peguei a lanterna e saí. A rua estava deserta, iluminada apenas pela luz fraca dos postes e pela lua crescente que se espreitava entre as nuvens. As folhas secas farfalhavam sob meus pés, cada passo ecoando no silêncio opressor. Segui o caminho que ela sempre fazia, passando pela igrejinha de pedra, pela trilha que serpenteava mata adentro, e em volta do parquinho abandonado perto do riacho. Chamei o nome dela, a voz embargada pelo medo que começava a me sufocar. Priya! Priya! O único som que me respondia era o farfalhar das folhas e o murmúrio distante do riacho. Nada. Nem um sinal, nem um rastro, nem um fio de cabelo. Era como se ela tivesse evaporado no ar. Voltei para casa, o coração martelando no peito, um tambor descompassado de pânico. A casa parecia ainda mais vazia, mais fria. O sofá, antes meu refúgio, virou meu centro de comando, meu posto de vigia. Fiquei ali, encolhido, a lanterna na mão, os olhos fixos na porta, esperando, torcendo,
rezando para que ela aparecesse a qualquer momento, com um sorriso cansado e uma desculpa esfarrapada. Mas ela não veio. À 1h30 da manhã, com a garganta seca e os olhos ardendo, liguei para a polícia. Eles vieram, 2 policiais com rostos cansados e olhares céticos. Fizeram um boletim de ocorrência, anotaram meus dados e disseram o de sempre. Provavelmente não é nada, senhor. Ela deve ter se perdido ou foi para casa de uma amiga. Pessoas desaparecem e reaparecem o tempo todo. Mas eu sabia, eu sentia nos ossos que algo estava terrivelmente errado. O vazio que ela deixou não era apenas a ausência física, era um buraco na minha alma, um pressentimento sombrio que me dizia que a Priya que eu conhecia, a minha Priya, não voltaria. Não dormi naquela noite. Cada rangido da casa, cada sussurro do vento lá fora me fazia pular. Minha mente girava em círculos, repassando cada detalhe da nossa última conversa, cada gesto, cada olhar. Será que eu perdi algum sinal? Algum aviso? A culpa começou a me corroer, um ácido lento e doloroso. Deveria ter ido com ela? Deveria ter insistido para que ela não saísse tão tarde? Mas Priya era independente e eu confiava nela. Confiávamos um no outro, ou pelo menos eu achava que sim. Às 6h42 da manhã, o som da porta da frente destrancando me fez saltar do sofá. Meu coração disparou. Uma mistura de alívio e uma pontada de algo que eu não conseguia identificar. Ela entrou. O mesmo moletom cinza, a mesma legging preta, os cabelos castanhos um pouco bagunçados, como sempre depois de uma caminhada. A mesma voz suave, quase um sussurro que eu tanto amava. Oi, você acordou cedo. Meu coração, que antes disparava de alívio, agora congelou. Algo estava errado. Muito errado. Os pés dela estavam limpos. Impecavelmente limpos. Sem sujeira, sem folhas, sem o menor sinal de que ela tinha passado a noite caminhando pela mata. Aquele detalhe, tão pequeno, tão insignificante para qualquer um, gritava para mim. Era um alarme, um aviso que ecoava na minha cabeça. A Priya que eu conhecia voltava para casa com os tênis sujos de terra, com folhas presas no cabelo, com o cheiro da floresta impregnado na roupa. Aquela mulher, parada na minha sala, parecia ter saído de um comercial de revista. Intocada pela noite, intocada pela floresta, intocada pelo meu desespero. Você sumiu por horas, eu disse, tentando manter a voz firme, mas o tremor era incontrolável. Onde você estava? Ela me olhou, os olhos castanhos, tão familiares, mas com um brilho estranho, uma confusão que parecia forçada. Do que você está falando? Eu só fui dar uma volta. Chequei meu celular. 6h43 da manhã. Ela tinha saído 7 horas atrás. 7 horas. Você sumiu. Eu liguei para a polícia. O sorriso dela se alargou. Largo demais. Calmo demais. Um sorriso que não chegava aos olhos, que não transmitia a familiaridade que eu esperava. Você deve ter cochilado e sonhado. A frase, dita com uma doçura quase infantil, me atingiu como um soco no estômago. Foi aí que eu percebi. Aquela não era a minha Priya.
A minha Priya nunca diria algo assim. A minha Priya estaria preocupada, pediria desculpas, me abraçaria e me contaria tudo o que aconteceu. Mas aquela mulher com o rosto da minha esposa, com a voz da minha esposa, com as roupas da minha esposa, estava ali me olhando com uma calma perturbadora, como se eu fosse o louco da história. E o pior de tudo, eu não conseguia provar que ela não era a Priya. Não ainda. Mas eu provaria. Eu tinha que provar, por mim, pela minha Priya e pela sanidade que eu sentia escorregar por entre meus dedos. Ela fez chá. Chá! Priya odiava chá. Dizia que tinha cheiro de mato molhado, de folhas em decomposição. Era uma piada interna nossa, um pequeno detalhe que a tornava única para mim. Mas ali estava ela, com a xícara fumegante nas mãos, sorvendo o líquido como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Por que chá? Eu perguntei, a voz um pouco mais alta do que eu pretendia. Ela olhou para a xícara, como se só então tivesse notado o que estava bebendo. Depois deu de ombros, um gesto casual, quase indiferente. Tentando algo novo. Aquela frase tão simples carregava um peso imenso. Priya não era de tentar coisas novas, assim de repente, sem um motivo, sem uma conversa, sem um entusiasmo genuíno. Era mais um alarme, mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Aquele dia inteiro, eu a observei, cada movimento, cada palavra, cada risada. Ela parecia a Priya, falava como a Priya, ria das mesmas piadas, com o mesmo timbre, a mesma cadência. Mas as pequenas rachaduras na fachada começaram a aparecer, sutis a princípio, mas cada vez mais evidentes para os meus olhos treinados. Ela cantarolava uma música que eu nunca tinha ouvido antes, uma melodia estranha, quase hipnótica, que parecia não ter começo nem fim. Priya era desafinada e suas músicas favoritas eram as que tocavam no rádio, as que a gente cantava junto no carro. Essa melodia era diferente, era bela e só dela. E as aranhas? Priya tinha aracnofobia. Uma aranha minúscula no canto da parede era o suficiente para fazê-la gritar e pular em cima de mim. Mas quando uma aranha, dessas grandes e peludas que aparecem no outono, desceu do teto bem na frente dela, ela apenas observou com uma curiosidade fria, quase científica. Não houve grito, nem pânico, nem o menor sinal de desconforto. Apenas um olhar fixo, como se estivesse estudando o inseto. E a foto da nossa lua de mel em Paris. Eu a mostrei, com um sorriso nostálgico, esperando a reação de sempre. Um suspiro, um abraço apertado, uma lembrança carinhosa. Mas ela apenas olhou, com um vazio nos olhos, como se estivesse vendo uma imagem de um estranho. Aquela é a Torre Eiffel, ela disse, a voz monótona. É, nossa lua de mel, eu respondi, a esperança diminuindo a cada segundo. Ah, é. O sorriso dela não chegava nos olhos. Era um sorriso de plástico, uma imitação barata da alegria que eu conhecia tão bem. Era como se ela estivesse lendo um roteiro, recitando falas que não faziam parte dela. Naquela noite, esperei ela dormir. O som da sua respiração tão familiar agora me causava arrepios. Entrei no banheiro sorrateiramente, o coração batendo forte, e esfreguei a escova de dentes dela. Eu precisava de uma prova irrefutável,
mandei para o laboratório onde meu primo trabalhava. Ele me devia um favor, um grande favor. Pedi para ele comparar com o DNA da Priya, de uma escova de cabelo que eu tinha dado a ele no ano passado, quando ele estava testando um kit de genealogia. Era uma chance, uma pequena chance, mas era tudo o que eu tinha. 3 dias se passaram, cada um pior que o outro. A tensão na casa era palpável, um silêncio pesado que me sufocava. Eu a pegava parada na porta, me encarando enquanto eu trabalhava, um sorriso enigmático nos lábios. Seus olhos, antes cheios de vida e amor, agora eram poços sem fundo que pareciam me devorar. Uma vez, acordei às 3 da manhã, com ela sentada na beira da cama, me observando, um sorriso largo e assustador no rosto. Só para ter certeza de que você é real, ela disse, a voz um sussurro que me gelou a alma. Eu não sabia se ela estava falando de mim ou dela, ou de nós dois. A linha entre a realidade e o pesadelo estava se tornando cada vez mais tênue. No 4º dia, o telefone tocou. Era meu primo. Cara, não é ela, ele sussurrou, a voz carregada de uma urgência que me fez quase derrubar o aparelho. O DNA não bate, não chega nem perto. A mulher na sua casa não é sua esposa. O mundo girou. As palavras ecoaram na minha cabeça, confirmando o que eu já sabia, mas que me recusava a acreditar. Quando me virei, ela estava ali, parada na porta da cozinha, com um bule na mão e 2 xícaras. Fiz chá pra gente, ela disse, o sorriso de plástico ainda no rosto. Eu não bebi. Não podia. Não conseguiria. A verdade, agora confirmada, era um veneno que me queimava por dentro. Eu precisava sair dali. Precisava fugir. Precisava encontrar a minha Priya, a verdadeira Priya, se ela ainda estivesse lá fora, em algum lugar, presa na escuridão da floresta. Naquela noite tentei ir embora. A adrenalina corria nas minhas veias, um motor impulsionando cada movimento. Fiz uma mala às pressas, jogando roupas aleatórias, o essencial, o que eu conseguisse pegar. Minha mente já estava traçando rotas de fuga, planos de como eu a deixaria para trás. Tenho uma viagem a trabalho, eu disse, a voz soando estranhamente calma, quase convincente, até para mim mesmo. Ela me observava do batente da porta do quarto, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que agora eu sabia ser uma máscara. Ela não disse nada, apenas me seguiu com o olhar, enquanto eu me movia pela casa, a tensão no ar quase palpável. Fui até a porta da frente, as chaves do carro já na minha mão, prontas para serem inseridas na ignição. Mas as chaves, elas sumiram. Minha mão tateou o bolso, depois o balcão da cozinha, a mesa de centro. Nada. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Não era possível. Eu as tinha pegado. Meu celular também. Onde estava? Eu tinha deixado carregando na sala. Corri de volta, o coração martelando. O carregador estava lá, mas o celular havia desaparecido. E a porta da frente. Eu tentei abri-la. Girei a maçaneta. Empurrei. Puxei. Nada. Era como se tivesse grudado, selada por uma força invisível. O pânico começou a subir pela minha garganta.
um nó apertado que me impedia de respirar. Ela estava atrás de mim. Eu não a ouvi se aproximar. Seu hálito frio na minha nuca me fez virar bruscamente. Ela segurava as chaves do carro na mão, balançando-as levemente, com aquele sorriso que se esticava de um jeito impossível, quase desumano. Seus olhos, antes apenas vazios, agora brilhavam com uma malícia antiga, uma inteligência cruel. Você não vai a lugar nenhum, ela disse, a voz suave, mas com uma autoridade que me paralisou. A gente nem começou. A frase ecoou na minha cabeça, um presságio sombrio do que estava por vir. Eu não sabia quem ela era, ou o que ela era, mas ela estava na minha casa. Ela usava o rosto da minha esposa como uma máscara, uma imitação perfeita que me enganou por dias. E agora eu era prisioneiro na minha própria casa, com uma criatura que se parecia com a mulher que eu amava, mas que era, na verdade, um monstro. As noites se tornaram um tormento. Eu a ouvia se mover pela casa, passos leves, quase inaudíveis, mas que ecoavam na minha mente. Ela nunca dormia, ou pelo menos eu nunca a pegava dormindo. Eu a via parada na porta do quarto, me observando, com aquele sorriso fixo, os olhos brilhando na escuridão. Eu tentava não dormir, mas o cansaço me vencia. E quando eu acordava, ela estava lá, sentada na beira da cama, me encarando. Só para ter certeza de que você é real, ela repetia, e a cada vez a frase soava mais como uma ameaça do que uma pergunta. Eu sentia que ela estava me estudando, me analisando, aprendendo meus hábitos, meus medos. Era como se eu fosse um experimento, um rato em um labirinto, e ela, a cientista cruel, que observava cada movimento. Eu tentava me comunicar com ela, encontrar alguma fresta da minha pria ali dentro. Quem é você? Eu perguntava, a voz rouca de tanto medo. Ela apenas sorria, e a resposta vinha em um murmúrio que parecia vir de todos os cantos da casa. Um coro de vozes que se sobrepunham, ininteligíveis, mas cheias de uma fome antiga. Eu sentia que ela estava se alimentando do meu medo, da minha sanidade. A casa, antes meu refúgio, agora era uma prisão. As paredes pareciam se fechar, o ar ficava mais denso, e a cada dia a linha entre a realidade e o pesadelo se tornava mais tênue. Eu me pegava questionando minhas próprias memórias, minhas próprias percepções. Será que eu estava enlouquecendo? Será que a pria que eu conhecia era apenas uma invenção da minha mente? Não, eu me recusava a acreditar nisso. Eu precisava lutar. Precisava encontrar uma saída. Por mim, pela minha pria e pela verdade. E toda noite eu ouvia um sussurro vindo da mata, um lamento distante que me chamava. Eu ainda estou aqui. Não deixa ela te fazer esquecer de mim. Era a voz da minha pria, a verdadeira pria. Eu sabia que era ela. Era a única coisa que me mantinha são, a única esperança em meio ao desespero. Mas a voz dentro de mim estava ficando mais baixa, e a coisa do meu lado estava ficando mais alta. O sorriso dela se tornava mais frequente, mais confiante. Seus olhos brilhavam com uma intensidade crescente, e eu sentia que ela estava se fortalecendo.
se alimentando da minha fraqueza, da minha dúvida. Eu podia sentir a presença dela em cada canto da casa, em cada sombra, em cada rangido. Ela era a escuridão que me cercava, a melodia macabra que me envolvia. E eu sabia que o tempo estava se esgotando. Eu precisava agir, antes que a voz da minha pria se calasse para sempre, antes que eu me esquecesse dela, antes que eu me tornasse parte do seu jogo macabro. Os dias se transformaram em uma névoa indistinta de medo e paranoia. Cada sombra na casa parecia se alongar. Cada rangido do assoalho se tornava um passo. Eu mal comia, mal dormia. Meus olhos estavam sempre fixos nela, a coisa que usava o rosto da minha esposa. Ela, por outro lado, parecia florescer. Seu sorriso, antes apenas uma imitação, agora carregava um brilho de satisfação, de triunfo. Ela se movia pela casa com uma graça perturbadora, seus olhos nunca me deixando. Mesmo quando eu fingia estar absorto em alguma tarefa, eu sentia o peso do seu olhar, uma pressão constante que me sufocava. Era como se ela estivesse me sugando, drenando minha energia, minha vontade de lutar. Eu tentei de tudo. Gritei, implorei, ameacei. Ela apenas me olhava com aquela calma perturbadora, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Uma vez, tentei atacá-la. A raiva, o desespero me consumiram. Avancei sobre ela, mas antes que eu pudesse alcançá-la, fui arremessado para trás com uma força invisível. Bati na parede, a cabeça latejando. Ela apenas me observou, o sorriso inabalável. Foi então que percebi a futilidade da força física. Ela não era humana, não era carne e osso. Era algo mais antigo, mais poderoso. Algo que se alimentava do meu medo, da minha impotência. As vozes, elas começaram a se misturar. A voz da minha pria, vindo da mata, e a voz dela, a coisa, ecoando dentro da casa. No início, eu conseguia distinguir. A voz da pria era um lamento, um pedido de socorro, um lembrete do que eu havia perdido. A voz dela era um sussurro sedutor, uma promessa de esquecimento, de paz. Mas com o tempo, a distinção se tornou mais difícil. As palavras se embaralhavam, as melodias se confundiam. Eu me pegava respondendo à voz dela, acreditando nas suas mentiras, duvidando da minha própria memória. Era como se ela estivesse reescrevendo a minha mente, apagando as lembranças da minha pria, substituindo-as por uma versão distorcida da realidade. Eu comecei a ter pesadelos. Não os pesadelos comuns, mas visões vívidas da minha pria, presa na floresta, seus olhos cheios de terror, estendendo a mão para mim, implorando por ajuda. E então, a coisa aparecia, com o rosto dela, e me puxava para longe, para a escuridão. Eu acordava suando frio, o coração disparado, sem saber onde estava, quem eu era. A linha entre o sonho e a realidade se desfez. Eu não sabia mais o que era real e o que era invenção da minha mente perturbada. Ela aproveitava disso. Quando eu acordava, ela estava lá, com um copo de água, um sorriso gentil e a voz suave. Você teve um pesadelo, querido. Está tudo bem agora. Eu estou aqui. E por um instante, um breve e terrível instante,
Eu quase acreditava nela. Eu me tornei um prisioneiro da minha própria mente. A casa, antes um lar, agora era um labirinto de espelhos, onde cada reflexo me mostrava uma versão mais distorcida de mim mesmo. Eu via coisa em todos os lugares, em cada sombra, em cada canto escuro. Ela estava sempre lá, me observando, me estudando, me consumindo. Eu sentia que estava perdendo a mim mesmo, a minha identidade. A voz da minha Priya, antes um farol de esperança, agora era um sussurro fraco, quase inaudível, abafado pelo coro crescente da coisa. Eu sabia que estava perdendo a batalha, mas eu não podia desistir. Não podia deixar que ela me fizesse esquecer da minha Priya. Não podia deixar que ela vencesse. Eu precisava encontrar uma maneira de lutar, uma maneira de escapar, antes que fosse tarde demais, antes que eu me tornasse apenas mais um eco na sua sinfonia de terror. Eu sabia que precisava de um plano. A voz da minha Priya, embora fraca, ainda me chamava da mata. Um fio tênue de esperança que eu me agarrava com todas as minhas forças. Eu precisava encontrar uma maneira de me comunicar com ela, de entender o que estava acontecendo. Comecei a observar a coisa com mais atenção, procurando por padrões, por fraquezas. Ela parecia se alimentar da minha atenção, da minha energia. Quanto mais eu me desesperava, mais forte ela ficava. Então, decidi mudar minha tática. Comecei a ignorá-la, a fingir que ela não existia. Não respondia aos seus sorrisos. Não reagia às suas provocações. Era difícil, um tormento constante. Mas eu precisava tentar. E funcionou. Lentamente, quase imperceptivelmente, ela começou a mudar. O sorriso se tornou menos frequente, os olhos menos brilhantes. Ela parecia irritada, confusa. Eu podia sentir a frustração dela, a fome que não era saciada. E a voz da minha Priya, da mata, começou a ficar mais clara, mais forte. Ela me dava instruções, sussurros sobre o que fazer, como lutar. Procure o diário, ela dizia. O diário dela. Lá está a verdade. Eu não sabia de que diário ela estava falando. Mas eu procuraria. Eu faria qualquer coisa para ter a minha Priya de volta. Comecei a vasculhar a casa, procurando por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Cada canto, cada gaveta, cada armário. A coisa me observava, mas não me impedia. Ela parecia curiosa, como se estivesse esperando para ver o que eu faria. Finalmente encontrei, escondido no fundo de uma caixa de recordações antigas, um diário de capa de couro, com um cadeado enferrujado. Não era da Priya, era dela, da coisa. O coração disparou. Eu sabia que estava perto, mas como abrir o cadeado? Foi então que a voz da minha Priya me deu a resposta. A chave está no colar. O colar que eu te dei no nosso primeiro aniversário. O colar. Eu usava todos os dias, uma pequena corrente de prata com um pingente em forma de coração. Eu tirei do pescoço e com as mãos trêmulas abri o pingente. Lá dentro, uma pequena chave, quase invisível, encaixou perfeitamente no cadeado. Abri o diário. As páginas estavam cheias de uma caligrafia estranha, símbolos e desenhos que eu não conseguia entender. Mas no final, havia uma seção escrita em uma linguagem que eu reconheci. Era a história dela,
A história da coisa. Ela era uma entidade antiga, um parasita que se alimentava de emoções humanas, de memórias, de identidades. Escolhia suas vítimas, as observava, as estudava e então as substituía, assumindo suas vidas, suas relações e a minha Priya. Ela estava presa dentro dela, uma prisioneira em seu próprio corpo, lutando para se libertar. O diário também revelava a fraqueza dela. A música, a verdadeira música, não as melodias distorcidas que ela cantarolava, mas a música que vinha do coração, a música que representava a essência da pessoa que ela havia roubado. A voz da minha Priya, da mata, começou a cantar. Uma canção que eu conhecia, a nossa canção, a canção que tocamos no nosso casamento. Eu comecei a cantar junto, a voz embargada, mas cheia de uma nova força. A coisa se contorceu. O sorriso dela se desfez, revelando uma expressão de dor e fúria. Ela tentou me atacar, mas a música a repelia, a enfraquecia. Eu continuei cantando mais alto, mais forte, com toda a minha alma. A casa tremeu, as luzes piscaram e a coisa começou a se desfazer, a se desintegrar, revelando a forma distorcida e disforme que se escondia por trás da máscara da minha Priya. Finalmente, ela se foi. Desapareceu no ar, como fumaça. A casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio de paz. Eu caí de joelhos, exausto, mas com uma sensação de alívio que nunca havia sentido antes. A voz da minha Priya, agora clara e forte, me chamou da mata. Eu corri para a porta, que agora se abria facilmente. E lá estava ela, minha Priya, um pouco pálida, um pouco assustada, mas viva e real. Nós nos abraçamos, as lágrimas escorrendo. Um reencontro que parecia impossível. A floresta, antes um lugar de terror, agora era um lugar de esperança. E eu sabia que juntos enfrentaríamos qualquer coisa, porque o amor, a verdadeira conexão, era mais forte do que qualquer escuridão, do que qualquer parasita, do que qualquer melodia macabra. E a voz da minha Priya, a melodia da nossa vida, nunca mais se calaria. E assim, mais um devaneio chega ao fim. Se você se atreveu a nos acompanhar até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Compartilhe este vídeo com quem também aprecia o lado sombrio da mente. Até a próxima e que seus pesadelos sejam reais.